Olá, minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Hoje é o segundo dia de um novo ano nas nossas vidas. E vamos falar dele, Jesus. E também das nossas resoluções. A dirigente da casa, já há algum tempo, solicitou que falássemos sobre Jesus e o Evangelho no lar. Ou seja, alguém chegou aí. Jesus no lar. Jesus em nossas casas. Jesus em nossas vidas. Então, meus irmãos. Alan, tem algum Alan? Algum Alan? Não, deve ser na outra. Tem o Allan Kardec. Tem Allan Kardec. Assistiu? Allan Kardec, né, amiga? Pois é. Bom, então, Jesus. Jesus e amor. Amor e Jesus. De tal maneira, essas duas palavras, esses dois arquétipos se confundem, que nós até hoje não conseguimos apreender o significado de amar. Jesus, então, ele representa, ele é essa expressão para nós, ele nos dá um caminho, uma verdade, uma vida, ele nos dá um programa para que nós possamos seguir. E mais que isso, ele experiencia esse programa conosco, ele vive ao nosso lado. E como que ele vive essas expressões de amor? Ele vive com humanos, sendo um ser angélico. Vive conosco. Então Jesus se humaniza, torna-se o Jesus de Nazaré. Não o Jesus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, mas o Jesus de Nazaré. Aquele que diria para Judas, já nas regiões sombrias, Judas em grande sofrimento, vitimado pelo remorso, pelo arrependimento, e depois de ter feito aquele gesto que traria para ele consequências mais graves ainda do que o beijo que dera no amigo. Então Jesus se aproxima dele e diz: Judas, sou eu, Judas, o Jesus, o seu amigo, aquele que caminhou com você. Se acalme, temos aí pela frente séculos para refazermos os atos que foram contrários às nossas decisões de alma e de ser imortal. Então esse Jesus de Nazaré, que caminha com os discípulos, que brinca com eles, que ri, a ponto de os fariseus, os saduceus, os orgulhosos da época, que os temos em todas as épocas, em todas as religiões, e hoje eles permanecem conosco, estão entre nós. São esses arquétipos que nós também trazemos.
expressões de orgulho, de vaidade, de arrogância. Então eles perguntam a Jesus por que os seus discípulos estavam sempre rindo, brincando, rolando na terra, não lavavam a mão para comer, nada. E Jesus diz: é porque eles estão ao lado do noivo. Eles estão com um noivo. Eles estão enamorados. Vamos imaginar como foi esse diálogo. Eles estão apaixonados por mim. E eu estou com eles. E existe ventura maior que você estar ao lado do seu amor. E Jesus estava falando de um amor humano mesmo. Daquela relação de amizade muito profunda. Que permitia então aqueles apóstolos, aquelas pessoas que eram analfabetas ou com mínimo de leitura, pessoas simples, sem cultura nenhuma, viviam numa pequena aldeia, e o mestre se coloca numa relação de paridade com eles. Fala das coisas mais simples, utiliza as imagens que para eles eram de fácil entendimento, fazia parte da sua vida. E com isso, Jesus vive o amor entre os humanos, um amor humano. O Cristo de Deus se torna Jesus de Nazaré, se corporifica entre nós, sabe-se lá por quais leis isso ocorreu. Se foi essa reencarnação que nós conhecemos pelas leis da nossa genética ou não sabemos. Mas isso não é importante, é importante que ele esteve conosco, falando de como expressar o amor. E um doutor da lei, Paulo de Tarso, já Paulo, mas enquanto era um doutor da lei, Saulo, uma alma também bastante arrogante em razão da sua grande capacidade intelectual. Paulo, depois de ter se colocado de joelhos diante da luz de Jesus, se reconhecido num átimo de segundo como um cristão, se recordado naquele momento dos compromissos que havia assumido e que estava esquecido deles, permitindo que todas essas potências do mundo adormecessem aquelas resoluções tomadas e com isso atrasando a obra. Veja, estamos falando de Paulo, de Saulo, que já poderia ter se recordado muito antes, com menos consequências para ele mesmo. Depois, então, de ter reconhecido o Cristo na estrada de Damasco, ele precisa se recolher, fazer o caminho da volta, porque muitos de nós supomos que Paulo imediatamente começou a pregar, mas não foi assim. Ele precisou se recolher ao deserto. Ele ficou longos dias, anos, para que aquela pequena plantinha que o Cristo fizera germinar, aquela semente, pudesse estar um pouco mais fortalecida e ele então tivesse condições mínimas
de suportar, tornar-se servo do Cristo. Porque essa é uma tarefa que exige muita disposição e muita alegria. Não é possível servir ao Cristo com a tez cheia de expressões de dor, ainda que assim esteja o nosso coração. Ou que estejamos vestidos de saco e cobertos de cinzas. Jesus está conosco e nós precisamos nos sentir ao lado do nosso noivo, com aquela mesma alegria dos seus discípulos da primeira hora. Então Paulo começa a fazer esse trabalho e logo de início ele é rechaçado pelos cristãos, evidentemente, porque eles foram perseguidores dos cristãos. Mas ele também enfrentaria aquela humanidade mesmo, aquelas nossas expressões que significam toda a nossa pequenez, as nossas vaidades que temos até hoje. E naquele tempo também, ele preferiu ir pregar entre os gentios, entre aqueles que não eram considerados, os mais puros, os religiosos, foi pregar entre os pagãos, porque ele não era aceito na comunidade que antes ele era um doutor. Mas nas igrejas, Paulo encontra o sarcasmo dos irmãos. Ele fala com muita tristeza das injúrias que ele recebia, não dos adversários, mas dos próprios amigos. E então ele começa, ele já fundou várias igrejas, e há um momento que ele não consegue mais estar presente em todas as igrejas ao mesmo tempo. Imagina, estamos falando de um tempo que não tinha telefone, que não tinha nem papel, que não tinha internet, e ele se deslocava a pé por toda aquela região ali, do Oriente Médio, a Grécia, Turquia, aquela região toda. Então ele vê que não dá conta, ele começa a escrever cartas. E que bom que ele fez isso, porque ele registrou também a humanidade com a qual ele pregou, com a qual ele viveu. Porque a igreja nos traz um santo, São Paulo. Mas Paulo era um homem, um ser humano como nós, e que também sofria as incompreensões, e as mais dolorosas são as dos nossos amigos, dos nossos companheiros. Porque eu sempre digo, normalmente com um amigo, com alguém da nossa crença, nós nos apresentamos muitas vezes, eu uso essa expressão de corpo aberto, porque na presença de uma pessoa que é de uma outra religião, ou que é um inimigo, supostamente, se é o que temos, ou alguém desconhecido, nós naturalmente nos fechamos, nós entramos num sistema de defesa. Mas com os amigos, nós abrimos o nosso coração. E é justamente quando nos abrimos que aquelas energias às vezes nos atingem. E então, numa dessas cartas, Paulo, ele está na Macedônia e ele escreve para os amigos que estão em Corinto, a igreja de Corinto. São duas regiões da Grécia e Corinto ficava mais próximo ali da região do mar
do Mar Egeu, se não me engano. E então, ele fala para aquela comunidade, ele sempre fala muito, quando se refere a eles, do amor de Jesus. Porque era uma comunidade, a de Corinto, que expressava muitas paixões, muito telúricas, muito humanas mesmo. Assim que eles tinham as relações de amizade, as relações conjugais, elas eram muito fortes nesse campo da sexualidade. Mas não só isso, tudo era muito voltado para as sensações, a comunidade de Corinto. Todos nós que aqui estamos mergulhados nas nossas sensações. Está lá em lei de amor, nós saímos dos instintos e estamos nas sensações. Portanto, o nosso corpo físico, ele tem grande poder sobre a nossa vontade. E então, Paulo, ele fala desse amor. E ele diz que nós precisávamos alcançar um amor num nível próximo ao que Jesus teve por nós. Ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange. É esse tipo de amor que ele está falando. Que amor é esse que Cristo tem por nós, que nos constrange a nós, que nos deixa confusos? É um constrangimento que significa: meu Deus, eu sou tão amado por esse Cristo, como que eu vou devolver a Ele esse amor? É isso que significa. Porque ele diz assim: morreu por todos. Então, ele morreu por nós. Jesus morreu por todos nós. Isso significa que todos nós morremos também. Se ele morreu por nós, é porque nós morremos também. Então, é um amor constrangedor. E nós vamos percebendo que conforme nós vamos expandindo a nossa consciência na direção das expressões de amor, quanto mais nós conseguimos nos aproximar desse amor do Cristo, nos aproximar, não estou dizendo nem chegar nem perto, mas nos aproximar cada vez um passo, 2 passos, mais nós vamos constrangendo as pessoas que são objetos do nosso amor, das nossas expressões de amor. Uma mãe, quando o filho é pequeno, há um tipo de relação. Quando o filho está na adolescência, ela constrange o filho com a sua mãe, não é assim? Ele se sente constrangido com aquela expressão de amor. Porque é algo que ele, filho, não está em condições de devolver. É um nível de sacrifício que não é possível devolver. E eu tenho aprendido nos últimos tempos que nós precisamos também ter um pouco de cuidado com as expressões de amor que nós vamos passando para as pessoas nesse nosso ímpeto de viver o amor do Cristo. Porque não é o amor do Cristo para o Cristo, mas para o outro. E o outro nem sempre está em condições de compreender essa expressão de amor. E ele então vai fazer julgamentos sobre o como nós elaboramos essa relação, que muitas vezes é de uma amizade muito pura e muito bela, mas uma palavra que não é dita da maneira correta. Às vezes nem é a pessoa com a qual nós estamos numa relação de amor, mas alguém da convivência daquela pessoa. E então, aquela pessoa pode se constranger com a nossa amizade, com a nossa expressão de amor, ou nós também ficarmos constrangidos.
Porque, imagine, eu li algumas cartas que Chico Xavier escreveu para Divaldo Franco. E ele começava sempre assim, my love. Chico Xavier para Divaldo, my love. Que coisa linda, que amor. No entanto, algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas constrangidas com essa expressão do Chico Xavier para Divaldo Franco, my love, meu amor. Então, Cristo para conosco. A que ponto ele chega? A ponto de amar tanto Judas que diz assim, até o último segundo ainda investiu em Judas, porque respeitou tanto o livre-arbítrio que sabe que nem Deus influencia nessa lei. Então ele diz, aqui vens, amigo, dando ainda uma última chance para que Judas modifique. Então esse constrangimento que Paulo está falando, que o amor do Cristo nos constrange, ele nos constrange porque nós não temos condições de amar como Jesus amou. Mas, sempre que formos questionados, será que não estamos exagerando? Eu tinha um amigo que ele falou assim, Márcia, eu preciso mudar o meu jeito de ser. É um companheiro espírita, palestrante, hoje muito famoso no Brasil, aqui de Rondônia. Ele sempre chegava e dava um beijo na testa de todo mundo. E ele passou por muitos problemas por causa disso. Mas era um amor. Então, muito jovem ainda, aí eu falei, realmente, vai ter que mudar isso aí. Assim como nós também, quantas coisas precisamos modificar. Às vezes, nós já avançamos em alguma área, mas os que convivem conosco ainda não. E não nos damos conta disso e vamos impondo, porque enquanto nós tínhamos uma vida mais solitária, é uma coisa, mas depois, quando nós começamos a conviver, aquelas pessoas, talvez crianças, cresçam, passam a ter as suas idiosincrasias e nós queremos continuar com as mesmas expressões que tínhamos antes, ou talvez até mais elaboradas, e nós vamos vendo que isso não é mais tão possível dentro, às vezes, da nossa casa. Não é assim? Dentro da nossa casa, nós falamos assim, mas meu Deus, eu não consigo mais ser aquela mesma pessoa que eu era, porque agora eu tenho que respeitar o outro, porque esse meu jeito o constrange. Olha que coisa. Isso é uma coisa, eu estou jogando isso para vocês, mas isso é algo para nós meditarmos. Esse conhecimento, nós vamos compreendê-lo, menos pelo que eu falar, mas por insights, assim, nós vamos ter que acessar isso pela nossa intuição. Então, o texto é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele é uma rotina que nós vamos fazer, todos aqui já sabemos, né? E todos provavelmente temos esse hábito. Mas vocês já notaram que aqueles que têm filhos, quando os filhos crescem, fica mais difícil? Não fica? Era tão fácil antes. Pegava um violão, ia lá, cantava, era fácil, né? Vai ficando difícil. E nós vamos tendo que ter argumentos. Então, eu estivesse numa outra reunião, eu ia explicar como é que faz o Evangelho lá, mas eu não vou fazer isso aqui, né? Então, fica difícil, fica complicado. Porque aí as pessoas já questionam, mas você já sabe, vai no centro tantas vezes, já rezou, não sei o quê, precisa mesmo. E às vezes nós vamos ficando meio cansados também, né? Então, gente, isso aqui não dá para abrir mão, né? Porque tem um texto que ontem, domingo, né, 1º de janeiro, um dia inesquecível para mim, eu estava participando de uma reunião online, né, espírita,
de uns amigos. E eu fiz questão de participar por causa do texto, porque o texto é um texto que eu trago aqui nesse meu evangelho, tá vendo? Todo bonitinho, lindo assim, que é para não perder ele, né? É sempre ele. E algumas coisas eu coloco aqui dentro. E esse texto é um texto do André Luiz, é do livro Opinião Espírita, Resolução para o Ano Novo, e era sobre isso que eles iam falar ontem. E esse texto eu coloquei aqui, para que eu nunca me esquecesse, no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. Porque no final das contas é sobre isso que André Luiz está falando. E esse é um texto que eu gosto sempre de, no início do ano, ler. E ontem os meus amigos de Belo Horizonte estavam falando sobre esse texto, eu achei muito bacana, né? Então, eu estou recomendando, mas ele é um texto muito, com muitas chaves para nós, muitas palavras-chave, com pontos muito altos, essa resolução para o ano novo. Que seja implantar o Evangelho no lar, ou reimplantar o Evangelho no lar, que talvez seja o caso. Nós precisamos talvez admitir que temos que reimplantar, porque às vezes ficamos ali em volta da mesa e aí um filho fica no celular, só um minutinho, não sei o que, né? E nós vamos perdendo um pouco daquela autoridade que temos, né? Então, nesse texto, depois vocês vão ler, né? Está no livro Opinião Espírita, Resoluções para o Ano Novo. O André Luiz, ele fala sobre a vontade, a força da vontade. E ele usa algumas palavras, por exemplo, a dúvida, a vacilação. Ele fala em vacilar, que é a mesma coisa que dúvida. Nós vamos aprendendo nessa ciência espiritual que a dúvida é um estado de loucura, né? A minha avó dizia o seguinte, olha como os nossos avós, a dúvida é pior que uma má escolha. O estado de dúvida é um estado de loucura, por isso que Jesus fala sim, sim, não, não, mais vem do maligno, né? Você está dirigindo um carro, você não pode pensar, eu vou para a direita, vou para a esquerda, você tem que saber exatamente para onde você vai virar e não vacilar, né? Então não podemos vacilar. A nossa vontade, ela tem que ter, para nós, tem que ter um fundamento numa certeza do bem. Antes de fortalecermos a nossa vontade, nós temos que ter feito uma escolha. Então nós temos que ter, claro, né, uma capacidade mínima de saber o que é o bem. Não é moralizar o bem. Eu vejo muitos religiosos que moralizam demais as relações, o próprio amor, as ações das pessoas. Não é isso. O bem está muito acima disso, né? Está muito acima disso. Mas tenho a certeza de que, por exemplo, o Evangelho no lar é um bem. Então eu tenho certeza disso. Ele fala, André Luiz, que essa nossa vontade, ela não pode ser multipartida. Você não pode pensar assim. A seta está identificando que você vai, o carro, você vai virar para a direita, você não pode chegar ali e ficar assim, não, acho que eu posso para a direita, acho que eu posso para a esquerda, você fica nessa, não é assim. A vontade multipartida, ela enfraquece. Ah, não, eu quero sim fazer o Evangelho lá, mas hoje fulaninho está aí, a gente vai flexibilizar. Então ele diz que isso é a flexibilização da intenção. E ele diz assim, não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. A intenção não pode ser flexível.
Olha que interessante. De qual intenção ele está falando? Porque, às vezes, numa dessas nossas expressões de amor, né, a pessoa pode perguntar: quais são as suas intenções com isso? Você me trouxe tal coisa, você está me dando um presente, você está fazendo... qual é a sua intenção? O marido chega com flores em casa e fala assim: o que você quer? Me diz, não é? Qual é a sua intenção, né? Quem é a outra? Não é? Qual é a sua intenção, né? A intenção aqui que o André Luiz fala é a intenção do ser essencial. É a intenção da nossa essência. E essa que não está mesclada por interesses pessoais. Mas, normalmente, quando a gente fala da intenção do outro, nós falamos daquela intenção da personalidade, do eu, o eu com E minúscula. Então, é uma intenção cheia de interesse pessoal. Eu te dou isso, mas eu tô querendo isso em troca. Mas não é essa a intenção que nos deve motivar, né? É a intenção essencial. Qual é a intenção essencial? A intenção do ser. Intenção significa intento, objetivo, desejo, vocação. E essa intenção, ela reflete a nossa própria missão na Terra, o nosso próprio planejamento espiritual. Então esse texto, né, que já está até velhinho aqui no meu, ele na verdade ele fala sobre essa nossa experiência na encarnação, nessa encarnação, não é na reencarnação enquanto lei, mas na encarnação, essa vida que nós traçamos, as metas, os objetivos, tudo que nós fizemos, né, e que é uma porta estreita, né, uma linha estreitinha, nós vamos caminhando ali. Então ele diz que nesse caminho, nessa verdade, nessa vida, que é o planejamento que Jesus fala, caminho, verdade e vida, né? Nessa existência, então, a nossa intenção, o nosso intento, os nossos objetivos, sejam eles quais forem, eles precisam estar alinhados com a essência que somos nós, com a nossa essência e não com a personalidade, porque a personalidade é a nossa expressão no mundo. São as nossas intenções cheias de interesses pessoais. Mas André está falando que a intenção verdadeira, que então a outra não é uma intenção, não é um intento, ela é um fake, né, que tá na moda, né, um fake news, né? A intenção da personalidade, ela não existe. A que realmente existe a intenção do ser integral, do ser essencial, essa você não pode flexibilizar. Não pode flexibilizar, você não pode abrir espaço de manobra. E você tem que ter escolhido isso antes. Quando fizemos, como Paulo fez um planejamento, e vocês acham que estava no planejamento, eu vou apedrejar Estevão? Estava? Não. Eu vou deixar Abigail morrer a míngua? Estava escrito, eu vou fazer isso? Claro que não, gente. Evidente que não. Poderia ter sido tudo muito diferente. Nós achamos que não é, esse determinismo não existe. Então, quando nós conseguimos recordar os valores que escolhemos, porque valores são escolhas que fazemos dentro daquilo que já existe. Ninguém cria um valor, ninguém constrói um valor. Valores se realizam, nós realizamos os valores, mas os valores já estão aí. Vida, liberdade, segurança, enfim, valores, cidadania. Apenas a nossa consciência vai se expandindo e nós vamos compreendendo melhor esses valores. E vamos realizando mais e melhor esses valores, mais e melhor. Então, quando fazemos um planejamento, nós escolhemos
os valores que vão nortear a nossa caminhada. E nós vamos então nessa porta estreita, isso que é a porta estreita, é a encarnação. Nessa porta estreita, se nós não pegarmos atalhos, né, porta larga, nós vamos encontrando todas as circunstâncias que vão nos fazer enxergar os valores. Tanto que Jesus fala para Paulo: não recalcitre contra o aguilhão. O que é o aguilhão? É aquilo que te faz voltar. Então tá aqui, esses são os seus balizadores, você fica tentando sair, né, do seu planejamento. E aí vem alguma coisa e te recoloca, vai te recolocando. Então, se nós estivermos atentos e vigilantes, nós vamos perceber em que momento estamos flexibilizando. E lembrar que se encontrarmos, assim como Paulo, né, na carta dele, ele fala de uma tristeza. Depois ele pede desculpa por ter deixado os irmãos de Corinto triste com a tristeza dele, porque ele tinha sido injuriado por um companheiro. Aí ele diz que Tito foi e trouxe alegria para ele, trouxe uma grande alegria, e ele já tinha resolvido aquilo, e depois se reconciliou e tal. Mas veja, quem não vai passar por questões, por problemas, caso decida, né, decisão, servir ao Cristo de Deus, né? Quem não vai se constranger, quem não vai constranger o outro, são situações que vão se apresentar. E como hoje o nosso tema é o Evangelho no lar, vamos meditar como está o nosso Evangelho no lar, né? Se a gente faz correndo ou não. E já terminou a minha palestra, passei 5 minutos. Passou. Acabou. É você que vem aqui agora. Que pena. Vamos fazer um seminário. Gente, agora vai